Fala aí, galerinha, tudo bem? Tudo bem? Sétimo ano. Hoje a nossa aula de geografia é uma videoaula falando aí sobre a região Nordeste, tá certo? Aqui eu trouxe algumas informações básicas para vocês. A região Nordeste, tá? Ela é a segunda maior região do Brasil. Lembrando que, segundo o IBGE, o Brasil possui 5 macro-regiões, né? São elas aí o Norte, o Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e região Sul, tá? O Nordeste é a região que mais possui estados, possui 9 estados, tá certo? Entre eles, Pernambuco faz fronteira com quase todos os 9 estados, com exceção aí de Sergipe, não é isso? Sergipe, Rio Grande do Norte e o Maranhão, tá certo? Os demais estados, todos eles, Pernambuco, o nosso estado, faz parte. Fazem parte da região Nordeste, olha, o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá certo? Esses daí são os 9 estados nordestinos, beleza? É a região que possui aí o maior número de estados, tá? Lembram que o Brasil é regionalizado, dividido pelo IBGE em 5 macro-regiões? Nessa mesma lógica, o Nordeste é gigante, então ele não pode ser classificado como uma unidade, como uma coisa só, tá certo? Existem diferentes lugares no nosso Nordeste, tá? Nessa lógica, o Nordeste ele é dividido, tá certo, em 4 mesorregiões. É como se fossem regiões médias. Macro-regiões são grandes regiões. Mesorregiões são regiões médias, tá certo? Então, aquela que tem o número 1, que está nessa coloração esverdeada, corresponde aí, tá certo, ao meio norte. Percebam que pega aí um pedacinho, né, pega um pedacinho, não, pega enorme aí o Maranhão, pega o Piauí, tá certo? E um taquinho bem pequeno, coisa mínima, minúscula, tá certo? Da Bahia, tá? O meio norte corresponde ao número 1. Vejam que essa maior parte do Nordeste corresponde ao sertão, tá certo? Então, essa área aí, ó, tanto pernambucana, grande parte de Pernambuco, Sergipe, Alagoas, vejam a Bahia, quase toda sertão, né? O Ceará tá todinho na região sertaneja, beleza? É o único estado que está todinho em uma única mesorregião, é o Ceará, tá certo? E os outros estados tá dividindo aí com outras mesorregiões, mas o Ceará tá todinho aí na mesorregião do sertão. Temos a região do Agreste, que é essa que corresponde ao número 3, que está na coloração roxinha, tá certo? Que corresponde no nosso estado, né, os municípios de Caruaru, de Bezerros, tá certo? Toritama, Taquaritinga do Norte, estão no Agreste pernambucano, né? A mesorregião do Agreste e a região da Zona da Mata, que é justamente por onde passa a Mata Atlântica, por isso recebe esse nome, e ela tá aí bem pertinho do Oceano Atlântico, tá bom? Por isso o nome Zona da Mata. Então são eles, tá? Partindo do interior para o litoral, meio norte, sertão, agreste e zona da mata, certo? Como o nosso Nordeste ele é muito grande, tá? É claro que vão existir diferentes tipos climáticos, certo? Existem 4 tipos climáticos que vão predominar aí na região Nordeste. É o tropical úmido ou litorâneo, que fica aqui pertinho do mar, traz muita umidade, tá certo? Porque a água evapora aqui no mar, formam as nuvens e, consequentemente,
chove bastante, tá alimentando a Mata Atlântica. O tropical semiárido, que é o que ocorre lá na região do sertão, tá certo? O tropical, que vai ser tropical de altitude, vão existir diferentes tipos de tropical, principalmente ali na região do Agreste, tá certo? E o equatorial úmido. O equatorial úmido, esse daí já tem uma pegada, veja, equatorial, uma pegada meio nortista, né? Isso porque na região do Maranhão já começa uma vegetação que vai dar início, tá certo? A vegetação equatorial de floresta amazônica, que vai ser a mata dos cocais, tá certo? E no Maranhão ainda vai ter uma pegadinha de vegetação amazônica, por isso o clima equatorial chove bastante para dar suporte para que as árvores cresçam bem, né? Aqui a gente tem um mapa dessa classificação. Lembra que eu disse a vocês aqui, ó, pedacinho do Maranhão já vai ser equatorial úmido, tá certo? Tropical nessas outras áreas, que vai ser tropical de altitude, vai ter aí a presença, né, do cerrado, beleza? E outros tipos de vegetação específico, principalmente para cada tipo de estado, tá? O tropical semiárido, que é esse que corresponde daí a presença, né, da caatinga no nosso estado, não no nosso estado apenas, mas em toda a região nordeste, tá? E o tropical litorâneo, que é esse verdinho que está aí margeando o Oceano Atlântico, que vai dar suporte para que as árvores da Mata Atlântica cresçam e se tornem aí exuberantes, beleza? Nessa lógica, o clima ele é o espelho, a vegetação ela é o espelho do clima e vice-versa, tá certo? A vegetação nordestina é bastante rica e bem diversificada, a região é bem grande, tá bom? Vai estar aí pautada na Mata Atlântica, Mata dos Cocais, que é uma mata de transição que vai acontecer entre o sertão e a floresta amazônica e entre dois extremos, um com quase nada de água e o outro com muita água, tá certo? Existe aí a Mata dos Cocais, beleza? O cerrado, que vai ser uma vegetação característica de áreas mais secas, e a caatinga, que vai ser semiárida, né? Vai ser bastante seca, beleza? Lembrando que a caatinga é uma vegetação exclusivamente brasileira, tá? Nas outras regiões do planeta existem vegetais parecidos com o nosso, tá certo? Com a que existe na caatinga, mas eles recebem outras nomenclaturas, tá? A caatinga mesmo só existe no Brasil, significa mata branca em tupi-guarani. Isso porque, senhores, a gente vai estudar um pouco lá na frente, acho que na próxima aula, um pouco mais específico sobre isso. A mata da caatinga, no período de estiagem, quem viajar agora, tive recentemente em Bonito, e ela tá toda cinza, tá certo? Ela tá toda cinza, vista de longe para os índios era uma mata branca. Por que ela tá toda cinza? Porque ela perde parte em determinados lugares, parte de suas folhas, e em outros lugares ela perde completamente suas folhas, deixando apenas esses galhos aí, parecendo que tá morta, mas ela não tá. No primeira chuvinha, ela fica verde, exuberante, bonita, lindona, tá certo? Como uma árvore aí que a gente conhece com essa coloração esverdeada, beleza? Então a caatinga tem essa característica de mata branca, tem a presença de espinhos, de lugares secos, tá certo? De um solo pobre, por isso que as árvores são menores, porém a profundidade das suas raízes são bem profundas mesmo, para captar água de lá dos lençóis freáticos, tá? Aqui a gente vê a presença de algumas cactáceas e outras espécies presentes aí na caatinga. Vão existir as matas dos cocais. Quem viajar pelo Maranhão, tiver a oportunidade, vai ver muito babaçu, tá certo? Muita carnaúba. Esses que vocês estão vendo aí é a carnaúba, tá certo? Que são cocos que vai ser produzido óleos tanto para o cabelo como para a pele, até mesmo para alimentar. Vão também tirar dele a amêndoa, né, do babaçu, enfim, vão sair tirando os cocos para a produção de óleos, tá certo? Para os diferentes fins. E você vê um mundaréu de palmeiras
palmeiras, que são correspondentes às matas dos cocais, que vai dar início, tá certo? Você seguindo o Maranhão em direção à região do Pará, você vai dar início, você vê a transição. Você sai de um sertão, árvores bem pequenas, secas, começa a ver um monte de cocais e lá no final, chegando na região do Pará, você consegue ver árvores enormes, exuberantes, correspondente aí à floresta equatorial amazônica, tá certo? Essa daí a mata dos cocais, muito presente na região do Piauí e do Maranhão, tá certo? Aqui a gente tem um mapinha, né? Os mapas são extremamente importantes para que a gente possa se locomover, né? Se localizar. A presença aqui, ó, da floresta amazônica, veja. Floresta amazônica aqui, floresta atlântica vai estar aí espalhada por vários lugares, infelizmente, né? É um dos biomas aí mais degradados, tá certo? Vemos também a vegetação litorânea. Professora, o que seria a vegetação litorânea, né? Aquela vegetação rasteirinha, aquela vegetação que tá ali na areia da praia, né? Aquela vegetação que consegue se desenvolver muito. E vemos também, tá certo, nessa vegetação litorânea está embutido aí a presença dos manguezais. Lembrando que manguezal, tá certo, é algo característico das regiões litorâneas e próxima ao mar, porque toda vegetação ela tem uma função. Tá? E não é só de produzir oxigênio, não. A função do mangue é de retirar o sal da água. Por isso que as marés, né, tem a água salobra, tá bom? Que é aquela água que nem é doce nem é salgada. Por quê? Porque o mangue retira o sal da água para dar um suporte para a vegetação que vai vir posteriormente. Quem é a vegetação que vai vir posteriormente? A Mata Atlântica, tá certo? Exatamente. Aqui na região do Ceará é bem estranho, porque aqui você consegue ver cactos na beira do mar. Professora, por que eu consigo ver cactos na beira do mar? Era para eu ver o mangue, era para eu ver uma coisa assim. Tem também em algumas regiões, porque o mangue também foi muito degradado. Mas no Ceará é bem estranho você ver cacto na areia da praia. Por quê? Porque o Ceará, lembram que eu disse a vocês, ele tá todinho na região sertaneja, cara. E ele tá pertinho aqui, ó, da linha do Equador, então não teve possibilidade de desenvolver a Mata Atlântica aí não. O cara é muito seco, muito quente, tá? Seco porque está na região sertaneja e muito quente porque tá bem pertinho aí da linha do Equador, tá certo? É bem estranho. Temos a vegetação da Caatinga, né? Que corresponde a essa região sertaneja, tá certo? Cerrado, que são árvores retorcidas, tá? Tá espalhados por essa região aqui, principalmente na região aqui do Piauí e Bahia, né? Pega um pedacinho aí do Maranhão também, tá certo? Enfim, são essas as formações vegetacionais presentes no nosso Nordeste. Relevo, né? Falamos tanto dele, do Planalto da Borborema. Quem vai para Gravatá, quem vai para Bezerros, quem vai para Caruaru, tem que passar por ele. Planalto da Borborema, que vai iniciar em Vitória, tá certo? Vai terminar lá para as bandas da Paraíba. Ainda pega um pedacinho ali pega um pedacinho ali das regiões alagoanas. Ele é enorme, gigantão, tá certo? Planalto da Borborema, tá? Ele vai ser aí um bloqueador natural da passagem da água. A água que se forma lá no Oceano Atlântico sopra, e quando chega aqui, ó, encontra com esses paredões enormes, correspondente aí ao Planalto da Borborema, que são áreas mais altas, formadas por várias serras, porque a rocha que está presente no Planalto da Borborema é a rocha cristalina, tá bom? Vão existir também o espinhaço, os chapadões e chapadas e grandes depressões. Bom, espinhaços são precipícios, tá certo? Formados aí nas regiões dos planaltos, então não vai ter muito. A Chapada dos Guimarães, vamos ter aí a Chapada Diamantina na Bahia, tá certo? A Chapada das Mesas, que pega um pedacinho ali do Maranhão. Então vai existir Chapada do Araripe, né? Já no finalzinho de Pernambuco com o Piauí. Então vai ter uma série de chapadas
né, presentes aqui no nosso território, tá certo? Em relação à hidrografia, professora, eu sempre pensei que o Nordeste fosse pobre em região hidrográfica, não é. Nós temos aí a Bacia do São Francisco, que o São Francisco é um guerreiro. Por que um guerreiro? Porque o São Francisco, ele passa pela região sertaneja, tá? Mas ele não nasce no sertão, ele nasce na Serra da Canastra, lá na região de Minas Gerais, tá certo? Então, o que acontece? Ele nasce em uma região que não é tão seca, tá? Ele é um rio perene, é um rio que nunca seca e é a grande dádiva sertaneja nossa, é o Rio São Francisco, que infelizmente aí, devido ao calor, né, as mudanças na temperatura, a ação humana principalmente, vem secando a cada ano, tá certo? Temos aí a Bacia do Parnaíba, na região do Maranhão, na região aí do Piauí, a Bacia do Atlântico Nordeste Oriental, tá certo? Repetiu várias vezes, não sei porquê. Seria aí a Bacia do Atlântico Nordeste. Que bacia seria essa, professora? Corresponde aí à bacia que está presente no nosso conjunto de rios, né? O Rio Botafogo, o Rio Igaraçu, são essas daqui do Atlântico, que desaguam na região do Atlântico, tá certo? Aqui a gente tem uma foto da bacia do Rio São Francisco, tá certo? Que vai alimentar a região sertaneja, né? E tem uma grande polêmica baseada nele, que é a interligação de bacias ou transposição do Rio São Francisco, que vai levar água a algumas famílias e tal, mas há desvio, não é coberto, existe aí um índice de evaporação muito grande, então uma série de processos. Bacia do Rio Parnaíba vai passar ali na região do Maranhão e Piauí, tá certo? E também a do Atlântico Oriental, né? Que corresponde aí às regiões ou conjunto de rios que passam nessa área litorânea, tá? O Nordeste também é muito rico em termos culturais, né? Principalmente na literatura, presente na literatura de cordel, de J. Borges, né? A gente vai ter essa questão. A J. Borges aqui em Pernambuco, né? Mas a literatura de cordel e a literatura em si voltada aos ritmos principalmente sertanejos. A cultura sertaneja ela é muito explorada nesse sentido, vende bastante. A música e dança também, a questão do artesanato e da culinária, tá certo? Aqui a gente tem uma imagenzinha da literatura de cordel, né, retratado, mostrando os causos e contos aí vivenciados pelos nordestinos, beleza? A gente tem a presença do coco, a presença da ciranda, do chachado, essa representatividade aí sertaneja. Lembra que eu disse a vocês, o sertão vende bem? Essa imagem sertaneja vende bastante, tá certo? O samba de roda, tá? Muito característico daqui do Nordeste. O forró que vive aqui no Nordeste, né? Que é uma das características culturais muito marcantes, assim como o frevo, tá certo? Específico e característico daqui, beleza? Tem o Bumba Meu Boi lá na região do Maranhão, o artesanato de renda, né? Na região de Fortaleza, aquela região ali do Ceará é muito forte, tá? A presença do barro aqui na região pernambucana, né? E a comida, o acarajé, o sarapaté, a canjica, né? O munguzá e o cuscuz, a tapioca, que é muito característico nosso, tá certo? Na economia, a agricultura ela é muito voltada, né, para produtividade, principalmente, né, de cana-de-açúcar, de algodão, tá certo? Frutífera nas regiões ali próximas ao Rio São Francisco. O extrativismo mineral e vegetal também é muito forte. A indústria vem crescendo bastante e o turismo também é muito forte, tá bom? A economia e o extrativismo, né? O extrativismo principalmente regiões mais ao norte. A gente vê aí a presença do cacau, a gente vê a presença aí do guaraná, tá certo? Da renda, do látex, né? A gente vê aí as plantações da cana-de-açúcar, do milho, do algodão, das árvores frutíferas, principalmente ali na região.
na região ali do sertão, nas áreas próximas à Petrolina, tá certo? E o turismo também é muito forte, né? Já disse a vocês que as praias do Ceará são, no meu ponto de vista, do Nordeste, uma das mais bonitas, né? Isso, Areia Vermelha, em Cabedelo, Paraíba, é muito visitado, tá? Genipabu, na região do Rio Grande do Norte, né? Serra da Capivara, na região do Piauí, Canoa Quebrada. Então vão existir diferentes tipos aí de turismo, turismos culturais, né, turismos arqueológicos e turismo mesmo litorâneo, galera passear e se aproveitar um pouquinho das águas quentinhas do nosso Nordeste, tá certo? Seca no Nordeste é uma situação que a gente vai trabalhar muito possivelmente na próxima aula, tá? Porque o Nordeste é gigantesco, então vai ficar muito grande a aula. Dentre muitos aspectos apresentados na região Nordeste, o que mais destaca, tá certo, é a seca, e o que mais vende é o sertão, tá? Então a gente vai trabalhar muito essa questão na próxima aula, causada aí pela escassez de chuva. Então vai ter uma série de fatores, vai ter aí o relevo, né, o Planalto da Borborema de um lado, outros planaltos de outros lados, impedindo aí a presença da água naquela região. Vai ter a questão do enfraquecimento do solo, que vai levar a má produtividade agrícola, que consequentemente vai levar à pobreza e à fome, que consequentemente vai levar, né, à falta de auxílio por parte do governo às pessoas que moram mais distantes das capitais. Então, uma série de fatores que iremos trabalhar, tá certo, senhores? Aí na próxima aula, beleza? O Nordeste não é só isso, né, como é representado, né? Vejam que isso aqui, o Nordeste, principalmente na região sertaneja e na região do Agreste, possui rios temporários. Essa área aqui que está toda ressecada foi ocupada por água. Só que secou no período de estiagem, o solo fica rachado. Então a galera tira a foto disso aí e propaga que é o Nordeste, né? Mas não é bem assim. O sertão, ele é muito rico, ele tem uma economia bastante diversificada e interessante, mas infelizmente ocorre aí coisas, né, que irão acabar, né, meio que manchando a nossa imagem, divulgando que só temos isso aí a oferecer, o que não é verdade, né? Somos nordestinos e sabemos exatamente que o Nordeste é extremamente rico em suas características culturais.